Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um evento dessa série que nós estamos fazendo, eu e a Viviane, que se chama Intenção na Apresentação. Qual é a sua? A ideia é que a gente possa aqui hoje utilizar alguns conceitos de boas práticas de preparação em roteiro, expressividade, de fala, expressividade de corpo, para ajudar vocês a terem mais desenvoltura, mais conhecimento, mais ferramenta para poder fazer as suas próprias apresentações com muita prática naquilo que a gente vivencia no dia a dia. A gente fez já 2 lives abertas no Instagram. A primeira nós falamos de preparação em roteiro, e a segunda falamos de expressividade vocal, verbal, não verbal e corporal. E hoje nós vamos trazer exemplos para vocês olharem com a gente como que é a aplicação da preparação e do roteiro, ou da falta deles, sem querer dar spoiler, numa apresentação, tá bom? Então, como é que vai funcionar? A atividade de hoje vai ter 5 blocos. Em cada bloco, a gente vai colocar um trecho de vídeo, no máximo 1 minuto. Depois nós vamos fazer algumas perguntas para direcionar essa análise compartilhada com vocês. E vamos fazer os nossos comentários e trazer aí, como disse a Otacília, um repertório, enriquecer o repertório de vocês, de comunicação, de expressão verbal e não verbal. Para quê? Para que vocês saiam daqui hoje conseguindo colocar na prática de vocês, nas apresentações que vocês têm no dia a dia, tudo que foi trabalhado. E também estamos aceitando sugestões, porque daqui a 2 semanas teremos mais uma live aqui no Go Brunch, né, Otacília? Outra live igualzinha a essa, né, no mesmo formato, nesse mesmo bate-canal aqui, onde a gente vai continuar essas análises de apresentação. Então aí vocês já vão ver, e aí eu quero que vocês nos deem sugestões de coisas que vocês querem ver que a gente analise, querem analisar junto com a gente. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser apresentação assim do cara Mega Blaster, não. Pode ser qualquer coisa do dia a dia, inclusive meme, gente. Estou pensando uns memes para trazer aqui para a gente analisar. Acho que vai ser bem legal, porque tem esse caráter espontâneo, né? Geralmente não tem uma preparação de roteiro, ou às vezes tem, e aí quando dá errado vira meme, né? Tem isso também. E a gente precisa tomar cuidado com isso, viu, Vivi? É verdade. Bom, então, para a gente começar aí o nosso primeiro bloco, a gente convida vocês, já falamos do papel e caneta, mas vamos falar que a gente vai fazer hoje, dos nossos exemplos, é em relação à comunicação. Vamos evitar julgamentos da pessoa, da personalidade. É lógico, algumas coisas vão ter a ver com o tipo de comunicação e de função que essa pessoa exerce, mas a nossa ideia não é julgar a pessoa em si, e sim a forma de comunicação. Por quê? Porque cada comunicação varia de acordo com o contexto. Então, quando a gente entende esse cenário todo, dá para entender algumas coisas que vêm junto em relação à voz, à fala, à repetição de palavras, a todo o contexto, ao roteiro. Para a gente entender por quê, né? Por que foi feito assim? Porque muitas coisas são planejadas, muitas coisas têm a ver com a autenticidade, mas eu não vou ficar dando spoiler, não. Vamos começar. Vamos lá. Né, Vivi? Alguma pergunta até aqui? Vamos embora? Se tiver tudo certo, a gente já começa. Então, vamos. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Estão vendo a minha telinha aí? Vocês conseguem dimensioná-la agora, nesse momento. Desculpa aí, se teve ruído. De acordo com o que vocês acham melhor, tá? A telinha está aí, vocês conseguem dimensionar para a gente começar a nossa atividade. Então, vamos colocar esse trechinho, um trecho bem curtinho. Vamos dar um contexto para vocês. Quem a gente vai analisar nessa apresentação é a Anitta. A Anitta, essa gravação foi feita no ano passado, no camarote do Multishow, depois no Rock in Rio. Então, foi logo depois de terminar a apresentação da Anitta no Rock in Rio, ela foi para o camarote e aí ela foi desafiada a participar de uma dinâmica. E nessa dinâmica, ela responde as perguntas que são feitas para ela em 3 línguas. Ela começa a responder em inglês,
no meio da resposta ela passa para espanhol, depois ela passa para o português de novo, depois vai para inglês, e eles ficam fazendo esse jogo com ela, tá? Então, só para vocês entenderem aí. E aí a pergunta que a gente vai olhar é a seguinte: quanto tempo levou a preparação do show no Rock in Rio? Tá? Eu vou colocar, a Viviane parece que caiu. Cadê a Viviane? Voltou? Voltei. Então tá bom. Vou colocar aqui o play para vocês. Tá bom. Deixa eu configurar se o som vai estar legal. Vamos lá. Como a Anitta fala várias línguas, né? 3 línguas. Não, gente, mas já pegar essa pergunta, que é quanto tempo levou a preparação do show do Rock and Rio? Em inglês. English. I started, first of all, what I first did was to design the scenario. Everything that is on stage right now, was my design. I did like a video designing, haciendo un dibujo en el papel para la gente y haciendo un video, como que yo no tenía tiempo para estar presentemente con la gente que trabaja conmigo. Ahí que estaba yo haciendo el dibujo, haciendo nacer as caixas de som. O palco vai abrir e a banda vai estar lá dentro. Então, o início do show e o final do show não teve banda, foi tudo DJ, para mostrar realmente a raiz do funk, que é todo um show feito com DJ, nunca foi feito com banda. Então, no meio do show, the intention of the middle was to show people what I needed to go through to get the respect, el respeto que necesita tener. Caraca! Dá um tilt no céu. Poliglota toda. Pessoal, esse foi o primeiro trecho, então vocês conhecem a convidada, é a Anitta, e agora a gente começa com a participação de vocês aí no chat, tá bom? Então, eu gostaria que vocês respondessem essa primeira pergunta. O que é que mais chama a atenção de vocês quando ela troca o idioma? Vamos lá, digitem aí pra gente. O que é que chama mais atenção quando ela faz a troca do idioma? A Silvia respondeu naturalidade. Capacidade de continuar o assunto sem vacilar. A Tatiana falou. A Aline está falando do tom da voz. O Luciano falou a sequência. A Letícia e a Vera estão digitando. A Vera colocou o nosso foco na mudança e não no conteúdo. O Alessandro chamou a atenção a continuidade para o raciocínio, e a Letícia para o foco e a concentração no que estava falando. Uhum. Legal. Agora, vocês acham mesmo que a voz dela se manteve igual na mudança? Teve nada da característica da voz que teve diferença? A gente vai dando aqui uns pitacos. Por exemplo, quando ela fala o inglês para o espanhol. O que ela fez de diferente? Ó, a Silvia está falando da entonação. Uhum. A Vera achou que mudou a voz. O ritmo mudou, é velocidade. Velocidade. Uhum. Ah, você está ligeiro. É isso aqui. Ana Cristina, você achou que ela estava lendo? Interessante. Tem uma possível explicação para essa sensação da Ana. Que é a nossa próxima pergunta, inclusive, né, Otacília? É isso aí.
Pessoal, a nossa próxima pergunta, aí a Silvia disse o timbre e a Aline a fluência e a velocidade. Então, a nossa próxima pergunta é em relação aos gestos que a Anitta faz. Qual será que é a função dos gestos que ela faz enquanto ela vai criando a resposta? E talvez tenha a ver aí com a sensação da Ana Cristina. O que eram aqueles gestos, gente? Algum palpite aí? O pessoal ficou tímido, escreveram tanto. O povo cansou de escrever. Eu não avisei que vocês iam cansar de escrever, né? Pois é. A Vera está pedindo para repetir a pergunta. A pergunta é a seguinte: os gestos que ela fazia enquanto estava respondendo, né? Ela fazia um gesto do desenho. Ali. O que esse gesto significava, né? Por que ela fez essa gesticulação enquanto ela estava tentando responder? Uhum. Aí a Tatiana deu um palpite ali, ó. Isso. Certeira ali. O Rinaldo também está falando, né? Destacou os gestos. Será, Aline, que ela já sabia as perguntas? E construiu as imagens. Então, começando pela análise da voz, puxando aí a sardinha para minha brasa, porque eles têm voz, e eu acabo avaliando isso logo de começo. Então, ela tem, aquela é a Anitta em si, ela está natural. Alguém lá no começo falou assim que ela estava demonstrando naturalidade. Se essa entrevista, ela já estava nesse pedaço aos 13 minutos. Então, ela tinha acabado de sair do palco e sentado na cadeira. Então, quem pega essa entrevista do começo, vê a Anitta ofegante, tinha acabado de chegar. Nesse momento, ela já estava entrando no momento de perguntas e respostas. Então, eu acredito que ela tenha essa voz lá no começo das respostas, que faz essa variação de velocidade e de articulação. Vocês perceberam como ela articulava mais quando falava o inglês? E se ela errava, ela continuava, ela voltava para continuar a frase da onde ela errou, coisa que no espanhol ela não fez tanto, ela já foi falando muito mais rápido. E observem que a Anitta, quando volta para o português, ela até faz assim, ela cai para o lado, né, Otacília? Ela ficou aliviada, parece, o que demonstra um pouco que ela estava um pouco tensa. Se vocês observarem, a gente vai mandar o link, tá? Vocês vão poder ver ali tudo de novo para poder revisar isso. Quando ela está falando inglês, ela está falando aqui, né? Ela desenha e olha para baixo, em espanhol também. Só quando ela fala em português que ela olha para o entrevistador, que ela levanta o rosto e olha, né? Porque ela estava muito concentrada ali, né? Pensando na resposta e pensando na tradução, né? Fazendo a tradução ali para poder falar bem aquilo que ela queria falar. E como a Vivi apontou, ela se corrigiu algumas vezes e voltou. Então, uma outra coisa foi na transição. E a gente percebe que na transição, quando ela trocou de idioma, ela repetiu a última frase que ela falou no idioma anterior, né? Para retomar, para puxar o gancho de novo, para poder fazer. E a gente nota um certo sorriso. De nervoso. O que é isso? Ela sorri, aquele sorriso de tensão, que nada mais é do que uma defesa própria do nosso organismo. Quando ele nos vê em situação que nós estamos acuados, normalmente a pessoa sorri mais por uma questão de paralisia e dizer assim, e agora, como é que eu saio dessa? Então, ela usou esses dois recursos, de olhar para baixo, que parece que eu estou concentrando, eu mudo o foco para mim, e faço o desenho com a mão, o Luciano disse, né? Eu gesticulo muito quando eu falo em outro idioma, e dá para perceber realmente que ela está desconfortável, porque ela está numa situação que ela foi, eu acho, viu, Aline, que ela foi pega de surpresa, não sei. Quando a gente sorri quando está nervoso, é defesa, é tensão.
Então, duas coisas que a gente pode tirar desse exemplo se vocês falam em português, em inglês ou espanhol, qualquer outra língua, errou, volta e continua. Por quê? Porque o que fica para o ouvinte sempre é o corrigido, sempre é aquilo que você arrumou. Se você errou uma pronúncia, errou a conjugação de um verbo, volta, arruma e continua. E aí isso vai dar, com certeza, a sensação de naturalidade, tá? Porque não tem problema errar, né? A gente erra o tempo todo. Vocês vão ter a prova disso até o final desse workshop aqui, que a gente erra o tempo todo. Fiquem até o final. Fiquem até o final, vocês vão conferir uma surpresa que a gente preparou. Legal. Mas é isso, né? O Rinaldo, inclusive, é professor de inglês, né? Tem escola de inglês. Então, se vocês quiserem fazer a apresentação em inglês, já manda uma mensagem aí para o Rinaldo, ficar amigo dele no GoBrand, né? Pagando de amigo, a gente faz com gosto. E é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida? Mais algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma coisa que chamou a atenção? Que aí a gente já passa para o próximo, que o próximo também é bem legal. Bom, tudo bem. O pessoal vai escrevendo, a gente coloca o próximo e se surgir a dúvida, a gente vai criando o gancho. Então, outra coisa que é importante da gente lembrar desse exemplo da Anitta, quando você é pego de surpresa, gente, não existe falar de improviso com tanta naturalidade, existe preparo. Então, quando parece que a pessoa, ela estava ensaiada, não, ela pensou no roteiro dela, ela falou, qual é a mensagem que eu tenho que mandar? E foi isso que ela se preocupou. Então, a gente consegue fazer isso também no nosso dia a dia, mesmo que seja desenhando, usando os gestos. O próximo exemplo... O próximo exemplo, enquanto a Otacília vai subindo o vídeo, é do Obama. O Obama é um exemplo clássico de bons discursos, porém, nesse discurso em especial, que é de 2004, o Obama ele estava se apresentando nas convenções dos partidos, se apresentando nacionalmente lá. Ele era conhecido no meio político, mas não do público em geral. Então, ele estava nas convenções do partido, e esse é o primeiro pedacinho do discurso. Observem, por favor. Bora para o próximo, Aline. Então, vamos lá, pessoal. Tá em inglês. Opa, peraí. Vou fazer uma sacanagem com vocês aqui. Eu vou tirar a legenda. Observem só a comunicação, verbal e não verbal. Mas a gente põe a legenda, mas presta atenção. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a timber shed. His father, my grandfather, was a cook, domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magic place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. While studying here, my father met my mother. She was born in a town on the other side of the world, in Kansas. Her father worked on oil rigs and farms through most of the Depression. Day after Pearl Harbor. É isso, pessoal. Bom, primeira pergunta. Vamos lá, participando no chat. Vocês acham que o Obama está lendo? Se sim, por quê? E se não, por quê?
A Tatiana respondeu que ele não está lendo, porque ele domina o assunto. O Rinaldo acha que ele estava lendo, parecia estar buscando na memória. Não achei que estava lendo, pois parecia estar buscando na memória. A Aline também acha que não, memorizou. Pelas pausas na respiração, pelo foco do olhar. A Silvia já acha que talvez tenha um painel indoor. Pois é, e aí eu já vou provocando vocês. Como que ele consegue transmitir tanta naturalidade, mesmo lendo, se ele tiver com um teleprompter? Eu suspeito que ele estava usando um teleprompter aí. Que é isso que a Silvia está falando, né? É um painelzinho que ele fica praticamente... As pessoas que estão olhando não conseguem ver, fica ali projetado com luz, e aí ele consegue visualizar, bater o olho ali no discurso e ir falando. Então, ele não estava lendo, talvez, palavra por palavra, mas ele estava acompanhando alguma coisinha, é o que eu acho. A Aline colocou na observação dela que tem as pausas na respiração, o foco do olhar para baixo entre uma fala e outra. Então, o Luciano acho que ele estudou a fala, a Silvia colocou treino, habilidade em articular muito bem, treino, assim, no auditório lá, tá, que o Alessandro colocou. Vamos para a próxima pergunta, a gente faz algum comentário aqui? Vamos para a próxima, e depois a gente passa revisando Tá tudo, bom. Pode ser? Pode. Gente, vocês conseguem perceber... Não, eu acho que essa daí é preciso colocar a legenda, né? Para falar do roteiro. Então, vamos para essa. Quando a gente observa uma pessoa, a não ser as pessoas que entendem muito bem o inglês, quando a gente percebe só... Quando a gente tem a primeira impressão do Obama nesse vídeo, observem a postura dele. Observem como os ombros dele estão bem colocados. Isso demonstra que ele está muito bem colocado no seu eixo. Se ele está tranquilo ou não, é outra história. Mas o fato dele manter os ombros nessa posição já demonstra que ele quer passar uma naturalidade. Então, a intenção da comunicação começa na primeira impressão. Então, o Tassília, você consegue voltar lá para o começo, só para o pessoal ficar com a imagem? Não precisa. Tá no comecinho. Bem no comecinho. Então, observem como ele já começa com uma expressão de sorriso no rosto. E essa dinâmica não verbal vai transmitindo uma série de informações para a audiência, para o público. E ele consegue manter o olhar para todos os lados da plateia de uma maneira bem cadenciada. Como observou a Aline, as pausas, ele está tranquilo ao falar, isso mesmo. E essa tranquilidade é porque ele consegue respirar e colocar as pausas no lugar certo. Só que as pausas dele não são aleatórias, não são só para respirar. São pausas para fazerem a plateia, a audiência, entrar com ele, sem saborear aquelas palavras que ele está dizendo, né? Então, esse trecho, a gente poderia ficar analisando o discurso inteiro dele aqui, mas esse trecho traz informações riquíssimas para quando a gente precisa causar uma boa primeira impressão. Além disso, né, a questão dos gestos que ele faz, então ele usa gesto, aqui no começo ele está com as duas mãos, ele faz gestos simétricos, aí tem horas que ele faz outros tipos de gesto, ele vai variando, ele vai realmente, né, tô falando aqui, tô falando aqui, tô falando aqui. Ele tenta abarcar todo mundo, como a Viviane bem colocou. Então, tem uma marcação de cena. A gente acha que ele está usando um teleprompter, mas com certeza absoluta ele ensaiou. E muito. E muito. Então, assim, o teleprompter está lá, ele não vai perder a sequência, né? Chega uma hora que ele sai do roteiro, vocês perceberam isso?
ele dá uma saidinha assim e ele volta. Bem no finalzinho. É uma hora que ele fala do Kansas. A gente vai colocar de novo com a legenda, né, Vivi? Tem uma hora que ele fala do Kansas. E aí o pessoal, acho que, né, ele tá em Boston nesse discurso. E acho que deve ter gente do Kansas, né? Porque convenção de partido, imagina, deve ter gente de todo lugar. E aí ele pega e olha a cena pro pessoal lá e tal. Ele dá uma saidinha e volta. Então ele tem uma base, ele tem um roteiro, ele tem um ensaio muito bem feito. Ele sabe como é que ele sai e entra de novo. E isso é realmente preparo. O pessoal apontou aí que ele realmente tem preparo, e tem mesmo. E a voz do Obama é uma voz que é grave. Geralmente, as vozes graves, elas transmitem a sensação de seriedade, de competência, de responsabilidade. Porém, a voz dele não é um grave pesado, um grave que afasta. É um grave com empatia. Por quê? Porque ele tem entonações que sobem. My grandfather, desculpa a pronúncia, tá? Então ele sobe. Sem julgamento, Rinaldo. Oi? Sem julgamentos do Rinaldo, por favor. Verdade. Então, ele sobe. E reparem, na próxima vez que a gente for assistir com legenda, o final do trecho escolhido, como ele se fecha todo. Observe isso agora na próxima parte com legenda. Posso colocar? Vai. Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. He grew up herding goats, went to school in a tin roof shed. His father, my grandfather, was a cook, domestic servant to the British. But my grandfather had larger dreams for his son. Through hard work and perseverance, my father got a scholarship to study in a magical place, America, that shone as a beacon of freedom and opportunity to so many who had come before. While studying here, my father met my mother. She was born in a town on the other side of the world, in Kansas. Her father worked on oil rigs and farmed through most of the Depression. The day after Pearl Harbor, my grandfather signed up for duty. Vocês viram aí, pessoal? Agora com o roteiro tem um outro conjunto de informações para a gente analisar, né? Uhum. Mas vocês viram essa questão da fala? Conseguiram perceber isso que a Viviane apontou? Né? Da fala ascendente. E aí no final, quando ele está falando do trabalho do avô dele, do pai, né? Como baixa um pouco a voz. E o legal desse pedaço com legenda é que a gente consegue entender como ele conversa com uma audiência tão grande. Então, é possível conversar com uma audiência pela expressão facial, pelo sorriso, pelo olhar direcionado. Agora, falando que o que a Otacília disse, né? Que esse bloco traz mais informações para a gente. Então, a pergunta é, por que é que ele escolheu, nesse momento, contar a história do pai dele e não dele? Vamos lá, quem pode ajudar a gente aí? Digita nesse chat. Ô, Verinha. Ok. Não tem problema. Mostrar a origem humilde. É isso aí. O que mais, gente? O simples, impacto, empatia. Vocês estão bons de apresentação. Uhum. Vocês estão afiados. Para agregar audiência, falando da sua história, dos seus valores. É isso aí. Um pouco de tudo isso, realmente, né? Não falar tanto de si, né? Falar de si, mas sem falar de si mesmo, né?
E daí ele está falando do pai dele, né? De como, colocando o pai dele como um herói nessa história, né? Então ele começa falando do avô que tinha sonhos maiores para o seu filho, que conseguiu mandar o filho para a América, né? E aí quando ele fala América, a galera né? Tem essa questão. Então aí ele começa a colocar isso e mostra o sonho americano. Olha só, ele vai mostrando, né, porque os Estados Unidos ele é um país feito de imigrantes, né? Tem gente de todo quanto é lugar ali, né? Não tem nascido na América mesmo só os índios, né? Então, como esse país foi construído com trabalho, né? Ele fala trabalho duro, perseverança, ele traz tudo isso, todos esses elementos no roteiro para poder gerar identificação com a plateia que está ali, através de um storytelling muito bem preparado, contando a história de ninguém mais, ninguém menos do que o pai dele. E isso é muito importante, Otacília, que você traz para a gente, porque a maioria das pessoas, quando se prepara para uma apresentação, trabalha muito o conteúdo, mas às vezes deixa de lado considerar quem é a plateia. Então, se você tem ali 5 minutos para fazer a sua apresentação, tenta dar uma perguntada para o pessoal, de onde eles vêm, o que eles são, qual a função de cada um, porque se você faz isso, você consegue balizar esse seu roteiro com as palavras e com a melhor forma para você atingir com empatia o teu público. E aí, com certeza, vocês ganham em assertividade e em credibilidade. E a última pergunta que a gente acabou dizendo aí durante a fala é se teve algum momento que ele saiu do roteiro e vocês perceberam, então, agora, com legenda, aquela hora que ele levantou o braço e falou, tipo, e aí, galera do Kansas? Tamo junto. Vocês conseguiram perceber? Aqui. Olha lá. Uhul! É isso aí. Bora pro próximo? Vamos! Tudo bem? Eu dei um spoiler aqui, eu mexi na tela e eu acho que vocês já viram quem é o próximo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa que a gente não observou, digita aí que a gente está querendo interagir, tá? Bom, o próximo exemplo, então, como a Otacília já deu spoiler, é um senhor também bastante conhecido e também serve de estudo de caso para muita gente. Ah, ele mandou um abraço para a caravana do Kansas. Um salve, um salve. Quem a gente vai ver agora? Você já vai colocar? Eu já. É o Steve Jobs. Qual é o contexto? É importante a gente entender o contexto, porque apesar dele ser um clássico dos discursos, da gente conseguir analisar, se a gente entende o contexto, fica mais fácil da gente ver se as mensagens, as verbais e as não verbais, ou seja, aquilo que é conteúdo, que é palavra, combina com o gesto, com a expressão, com a pausa, com a voz, com tudo mais, até o visual, né, Otacília? Então, é isso que a gente quer que vocês observem. Nesse momento, o Steve Jobs está fazendo o lançamento do primeiro iPhone. O primeiro iPhone, tá? Lá, gente, lá, muito tempo atrás, no longínquo ano de 2007. Vamos. Parece que faz uma vida, né? Pois é. Vou colocar aqui, então. Deixa eu ver se está tudo certo aqui meu áudio. Então, vamos embora. This is a day I've been looking forward to 2.5 years. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry
E aí, pessoal? Vou começar puxando a sardinha pro meu lado, então, tá? Tudo Vivi? bem. Pensando assim, gente, no aspecto visual da apresentação do Steve Jobs, todo mundo sabe que a Apple é muito preocupada com a questão visual, questão do design, né? O design com ferramenta de storytelling, enfim, mas não a palestra não é da Octo, é do apresentador fantástico e da Voice Fit. Pensando nesse aspecto visual, vocês notam alguma semelhança entre a roupa dele e a tela que está sendo projetada? Não sei se dá para ver aí no vídeo. Mas... Anotem aí, por favor, no chat. Dá para perceber assim? A Silvia colocou que as nuances da cor se convergem. Tudo bem. Mesma paleta de cores. São escuras. Essa troca de olhares agora eu adorei, Otacília. A gente se olhou assim na mesma hora. Adorei. Do azul, do preto. Ah, a Tatiana não percebeu. Ficou focada nos movimentos dele. Tá. Mas a Tatiana é da área também da publicidade e propaganda e do design. Agora que a gente chamou a atenção, ela vai conseguir dar o seu pitaco também. E a Silvia está escrevendo também. Mas você vê, mesmo que não fique, não seja a primeira observação que as pessoas fazem, fica tudo harmônico, e aquilo não vai mandar uma mensagem explícita, né, Otacília, mas lá pro inconsciente da plateia, da audiência. O bom design, né, você não sabe por que ele é bom, você só sente que ele não é ruim, muitas vezes, né? Ele não, muitas vezes ele passa desapercebido, ele não atrapalha, ele não grita, ele não aparece demais, né? Isso muitas vezes é um bom design. E aí, nessa apresentação, a gente sabe que o Steve Jobs era obcecado por todos os detalhes, né? Tanto dos produtos quanto das apresentações dos produtos. Então, ele ensaiava exaustivamente, ele cuidava de cada detalhe. A gente vai falar bastante dessa questão do ensaio presente na apresentação dele. E aí, você nota que a roupa dele, que é praticamente o uniforme do Steve Jobs, né? A gente sempre vê ele nas fotos e tal, usando esse mesmo conjunto de roupa, né? A camiseta preta com gola alta e a calça jeans, combina com esse fundo que eles estão usando aí para projetar os equipamentos, né? Toda a apresentação ela acontece com esse fundo que vai fazendo um gradiente, né, de um tom meio acinzentado, azulado, até um preto ali em cima, ou pelo menos um azul marinho, não sei. Então tem essa preocupação para que ele se misture ao slide, né? Já que é um slide muito grande, né? Uma apresentação onde ele anda no palco, na frente, ali. Então ele meio que se mistura. E a intenção dele realmente é não aparecer. Embora ele apareça bastante com a fala e tudo mais. Né? A gente também ensaiou, viu, gente? Nós fizemos pelo menos 3 reuniões antes dessa live de hoje. E uma frase que a Otacília falou, que me marcou muito, quando a gente analisou juntas o Steve Jobs, é assim, ele é tão recurso quanto o slide. Então, comparando com o Obama, ele usou storytelling, você me ajuda aí, Otacília, ele usou storytelling, mas ele usou falando do avô e do pai, mas ele era o foco. Aqui, como disse a Tatiana, eu penso que apesar das mesmas nuances, o foco principal não era ele. E agora... O foco é... Pode falar. O foco é sempre o produto, né? A empresa. Então, ele é ferramenta. Então, ele e o slide são a mesma coisa, porque ele é ferramenta para passar essa mensagem.
Isso vale para quando vocês vão criar a apresentação de vocês, né? O que é que tem que chamar a atenção nesse momento? Qual recurso é o mais importante? E aí vocês conseguem trabalhar o roteiro todo com essa mensagem principal, com essa intenção. Falando em intenção, então, perguntar da intenção. Qual a intenção que ele tem nessa comunicação, então? Nessa forma de falar, no olhar para baixo, né? O braço junto, ele junta os braços ali. Por quê, gente? O que rola ali? Qual que era a intenção? Qual que era a dele? Silvia colocou se misturar com a plateia. Mais alguém tem alguma sugestão aí? Então, a gente viu com o nosso comentário anterior que uma das intenções dele não era ele se aparecer, ele se mostrar demais, e sim o produto. Porém, qual é a mensagem que o Steve Jobs demonstra, que ele passa quando ele começa? Se vocês observarem de novo, a gente manda o link para vocês, no começo do vídeo, ele fala, esse é o dia, aí ele demora 2 segundos para continuar a resposta. Depois que ele fala, que ele esperou por 2 até ele começar a próxima frase, ele demora 6 segundos. Gente, 6 segundos numa apresentação para um público é muito tempo. Não é uma expectativazinha que você vai criar, é quase um suspense. Então, ele olhando para baixo, ele com a mão fechada, cabisbaixo, andando aquele passo assim, ele quer passar a mensagem de que, cara, eu trabalhei muito nisso, a minha equipe, a gente, nossa, foi um esforço tamanho, e ele parece que está pensando, parece que ele está conversando com a plateia, não parece? Vocês não tiveram essa sensação? É uma encenação, mas que dá um baita efeito, né, Aline? Você olha que a plateia toda, ele não falou nada, a plateia já estava lá aplaudindo. Quem vai para um lançamento da Apple já espera alguma coisa. Então, a apresentação dele tem que ser mais ainda do que eles esperam. Faz sentido isso para vocês? Essas pausas, né? Esse ar informal. Nesse caso, né, como a Aline colocou, realmente é muito ensaiado, gente. Esse homem deve ter passado assim 1 mês ensaiando esse negócio. E deve ter ficado puto toda vez que ele errava, porque a gente sabe, né? Ele teve essa fama aí de perfeccionista ao extremo. Então, ali era tudo milimetrado mesmo. Marcação de palco, você pode ter certeza. Ele começa ali, ele vai andando até um pouco mais para frente, depois ele volta um pouquinho. Tudo está marcado, gente. Olha, se não tiver uma fita crepe ali, tinha no ensaio. Para marcar a posição que ele tinha que andar e parar. Ou contar o número de passos, né? Olha, o Luciano responde. Ele dá a paradinha, tipo de cansaço, para enfatizar o quão foi árduo o trabalho. A Tatiana concordou e a Aline ficou curiosa para ver o fim do vídeo, tá vendo? Então ele mandou a mensagem dele, gerou expectativa e curiosidade. Observem, gente, que a voz dele é até um pouco rouca. Ela se mantém neutra, mas não é um neutro chato, aquele neutro monótono. Por quê? Porque ele faz variações em determinadas palavras. O Obama era mais show, aquela coisa mais para todo mundo. O Steve Jobs aqui, ele tem essa coisa mais intimista. Estão falando que fazem isso com o chefe, olha só. Para criar expectativa, né, Luciano? Eu gosto dessa maneira. Boa dica. Então, gente, quando você precisa falar de um tom mais neutro, não é para deixar de fazer as pequenas entonações. Porque isso faz com que o seu público se mantenha atento ao que você está fazendo. E não é para fazer assim como eu fiz, porque fica caricato, né? Parece o chefe de cozinha falando dessa forma. Então, essa fluência, essa coloca uma palavra seguida da outra, dá a impressão de naturalidade.
é tanto ensaio que ele consegue transmitir isso. Então, se vocês ficam nervosos quando vão se apresentar, lembra de falar de maneira encadeada, não é atropelada, porque a articulação dele é muito precisa, ele pronuncia todos os sons das palavras. Mas ele consegue prender a atenção da audiência, da plateia aqui de uma outra forma, diferente do Obama, vocês perceberam isso? E tem uma terceira pergunta. Fala, desculpa. Rinaldo colocou uma coisa, quanto mais ensaiado, mais natural parece. Fechou. E é isso mesmo, né? O que acontece quando você ensaia bastante, é que você coloca a coisa num automático e aí você passa a não se preocupar mais com o roteiro, porque o roteiro já foi, gente. O roteiro já tá lá dentro do cérebro, já tá enraizado, sabe? Seu corpo já pegou a mecânica do movimento que você tem que fazer. E aí a coisa vai. E aí você consegue se preocupar com outras coisas. Então, aí você consegue se preocupar realmente em prestar atenção na audiência, sabe? Em se divertir, talvez, com o que você está fazendo, porque você já ensaiou tanto que o nervosismo, às vezes, já foi embora, né? Então, tem muita vantagem você ensaiar bastante. Eu recomendo esse tipo de apresentação bem marcada, bem ensaiada, para coisas curtas, né? Você não vai ficar ali falando 2 horas, uma coisa super ensaiada e tal. Mas para uma apresentação curta, se é uma apresentação super importante, né, como o lançamento de um iPhone, né, eu recomendo realmente que você ensaie bastante. Né? Tem uma outra pessoa que a gente quase colocou aqui, que fez uma preparação para o TED, e aí ele conta que ele ensaiou dessa forma, como Steve Jobs, né, com a fala certinha, com a marcação de palco certinha e tal, para poder fazer uma apresentação do TED, que é uma apresentação que tem 18 minutos de duração, em média. Então tem essa preocupação. Quanto mais ensaiado, aí mais você vai conseguir se libertar do roteiro, se libertar dos detalhes, dos pormenores da apresentação e focar em conectar com a audiência. E agora a última pergunta desse trecho é relacionada ainda a roteiro, porque é muito característico nesse roteiro. Qual foi a palavra que o Steve Jobs mais repetiu nesse trecho, gente? Vocês conseguiram perceber, e já juntando com a intenção, qual foi a intenção dele? É que a gente passou 1 minuto, mas alguém consegue lembrar? A Tati colocou mais uma coisa que não percebi. Mas é uma pergunta meio pegadinha mesmo, tá, gente? O que ele mais repetiu foi Apple. A Apple teve sorte, a Apple participou, até aquele comentário meio desconcertado foi ensaiado, foi milimetrado. Agora, Tarsília, conta pra gente, por que é que ele fala tantas vezes a palavra Apple? A intenção dele é reforçar a marca, né? Fazer esse reforço da Apple, e aí ele vai preparando as pessoas para o lançamento do produto da Apple. Então, esse reforço de imagem. Então, você cria uma imagem na cabeça das pessoas a partir da repetição, quando ela é bem planejada e intencional. A gente vai falar da repetição não intencional daqui a pouquinho, vocês vão ver um exemplo disso, mas é isso, para poder reforçar. Mais para frente, nesse mesmo vídeo, ele começa a falar do produto em si, né, do iPhone, aí ele fala assim, um dispositivo de música, um dispositivo de internet e um telefone. Dispositivo de música, dispositivo de internet, um telefone. Ele repete 3 vezes a mesma coisa. E aí, isso vai criando uma expectativa na audiência, o povo vai ficando louco, o povo vai ficando desesperado. Ai, gente, eu quero, até que ele mostra o iPhone. Então, na sequência disso daí, assim, nos próximos 2 minutos, ele já mostra. Legal. Vale a pena vocês assistirem tudo. Bom, nós já assistimos, então, já 3 análises, já conseguimos observar várias coisas de roteiro, de interação com a audiência, de expressividade de fala. Agora a gente vai para os 2 últimos trechos, tá bom? E eu quero que vocês usem já as ferramentas que vocês já anotaram aí, ou foram digitando no chat, para fazer a análise do 4 e depois do 4º e do 5º exemplo. Bora lá. Enquanto a Otacília... Não, pelo amor de Deus, esqueceu o 5º. Esse não.
O quarto exemplo, para dar o contexto para vocês, é uma apresentação do TED de um ator chamado Márcio Balas. Ele é palhaço, é clown de formação, dramaturgo, ele é especializado nessa linguagem de clown e de improviso. Mas, independente da capacidade dele de se apresentar, a gente quer que vocês observam a gente quer que vocês observem a apresentação dele, usando todos os recursos que nós já falamos até agora. Vamos lá. Bora. Vocês já ouviram falar dos Médicos Sem Fronteiras, Repórteres Sem Fronteiras? Existem também os Palhaços Sem Fronteiras, que fazem inspeções em lugares em conflito, em lugares em guerra pelo mundo. 2 meses depois, eu partia na minha primeira expedição. Eram palhaços franceses, palhaços ingleses e um palhaço brazuca. E eu lembro, assim, a primeira vez a gente chegando, desembarcando pela estrada, e a gente ia passando por postos de controle, exército, casas destruídas, e chegamos no campo de refugiados do Kosovo. Aquela chegada foi muito impactante para mim. E eu estava com muito medo, muito medo. Primeiro, porque eu era um novato da trupe. Segundo, porque lá eles falavam albanês. E em terceiro, porque estávamos no meio da guerra. E lá, pela primeira vez, eu pude experienciar na pele esse poder que o palhaço tem de transformar o mundo ao seu redor. Essa capacidade de olhar para o mundo e jogar com aquilo que se apresenta. Dizer sim para aquela situação e jogar com isso. Pessoal, já que a gente falou da roupa do Steve Jobs, eu quero saber de vocês, por que ele escolheu essa roupa? Esse terno de bolinha, essa gravata amarela brilhante. Alguém tem alguma sugestão aí? Alguma ideia? Ana Cristina colocou para parecer um palhaço, para combinar com o tema. Ele quer manter a imagem, apesar de falar sério. Chamar a atenção diante do fundo escuro, boa. Chamar a atenção com persuasão. Bons comentários esse pessoal tá fazendo, tô gostando. Explica para nós, Otacília. Pessoal, é realmente para poder fazer essa alusão ao palhaço sem ser palhaço, né? Já que ele não podia botar o nariz vermelho gigante na cara, né? Ele quis se apresentar como o Márcio Balas e não como personagem. Ele trouxe esses elementos que fazem parte do dia a dia dele, que fazem parte de quem ele é de fato, né? Então, ele tem o trabalho como palhaço, mas ele também tem isso no seu jeito de fazer, né? No seu jeito de agir, no seu jeito de se expressar. É mais ou menos o cabelo colorido de Otacília Cabral. Né? Uhum. É mais ou menos esse o efeito, né? De trazer um pouco da sua personalidade, da sua autenticidade para o palco. Então, ele quis se apresentar dessa forma para passar um pouco dessa mensagem aí. Sim. E aí, pensando, então, nessa questão de voz e fala, vocês conseguiram imaginar, fazer alguma imagem mental do cenário, do lugar por onde... Quem conseguiu? Ah, boa observação, Daniel. Você colocou que ele dá um movimento na fala conforme ele faz o gesto. Boa observação. A Tatiana imaginou. Sim, Silvia, ele quis trazer o mundo lúdico no palco. Isso, Ana, legal. Pelo tom de voz, você se imagina no local junto com ele. Tem um recurso que ele é mágico na voz, que é o prolongamento de vogais. E ele ajuda a ênfase. Então, eu, como fono, se eu tivesse que escutá-lo
por exemplo, numa vogal E sustentada, eu ia escutar só nasal, e esse nasal já ia me repelir. Porém, ele usa, como diz a Otacília, né, ele se sai bem com o que ele tem. Então, ele é alto. Se vocês puderem assistir o TED inteiro, vocês vão ver que ele é alto, e ele parece meio desengonçado, e ele usa esses gestos amplos, que é típico, né, do palhaço, do clown, que faz para chamar a atenção. Então, essa voz que é nasal, ela já acaba não sendo desagradável, mas ela vem combinando com aquilo que ele faz. Então, toda vez que ele estica a voz no campo de refugiados, eu estava com medo, faz com que a gente vá saboreando as palavras junto com ele. Então, sempre que vocês quiserem destacar uma palavra da frase, usem o prolongamento de vogal. Prolongamento. Isso, prolongamento. Só toma cuidado, tá? Para não criar uma cadência, né? O prolongamento de vogais. Porque então fica esquisito, fica caricato. E ninguém presta atenção, cansa as pessoas. Falei, né? É isso aí. Então, combinando com o que a gente falou do Steve Jobs, você vê ele, pelo contrário, não fazia gesto quase nenhum. E se fazia, era contido. Diferente da intenção aqui do Márcio Balas. Outra coisa que eu noto nele aqui, acho que é importante destacar, é a compensação que ele faz também com a expressão facial. Ele usa muita expressão. Né? Como ele é uma pessoa de palco, né, teatro e do trabalho como palhaço, o palhaço tem que usar muita expressão facial. No teatro também a gente usa muita expressão facial, porque, né, a gente está ali no palco pequenininho, as pessoas estão ali distantes da gente, e a gente precisa se comunicar com aquela pessoa que está lá no fundo, e aí a gente amplifica gestos. Né? Então, se você estiver falando para uma grande plateia, um grande público, que está a uma certa distância de você, você vai usar gestos também, sempre, né, com começo, meio e fim, gestos pensados, né, não aquele gesto solto, mas um gesto amplo, com intenção, expressão facial também. Então, viu que eu dei o prolongamento de vocal, né, Vivi? Sim. E outra coisa que ele faz, assim como a Anitta, ele sorriu quando falou a palavra medo. Eu estava com medo. Então, ele deu aquele sorriso, mas era um sorriso de tensão, de nervosismo. E é um sorriso que denota uma emoção diferente da palavra que ele falou. Então, essa é uma observação bem, bem importante. Bom, mais alguma coisa desse trecho? Ou a gente passa para o próximo já? Bora para o próximo. Então, tá bom. O próximo trecho, pessoal, o próximo trecho é muito interessante, tá? É o último, a gente guardou para o final, porque ele é especial. Ele aconteceu na semana passada. Na semana passada nós fizemos uma live, eu e a Vivi, falando sobre expressividade. E aí aconteceu uma coisinha que pode acontecer com qualquer um de nós, na verdade. A Vivi estava ali no consultório onde ela está hoje, né? No consultório onde ela atende como fono. E aí o telefone dela tocou o celular, ela estava na live usando o celular, então o próprio celular que ela estava usando tocou algumas vezes, e o telefone do consultório também tocou, porque tinha alguém que estava muito desesperado para falar com ela. Quantas vezes, Vivi? Foram 22 ligações no celular que eu fazia live, foram 6 ligações no celular do consultório, e mais 3, eu acho, aqui no aparelho fixo. Então, imaginem agora como é que, se vocês não assistiram a live, vocês vão ver agora como é que Viviane lidou com a situação, como é que eu lidei com a situação também. E preparem-se, papel e caneta aí. E podem falar, tá, gente? Podem avaliar a gente. A gente estava até conversando aí e a Vivi sobre, por exemplo, quem trabalha na Chili Beans, marca de óculos, né? Tem toda uma expressividade que as pessoas colocam ali quando estão vendendo, né, nos quiosques e tudo mais, que tem a ver com a linguagem da marca, não é isso?
Sim. Então, você não espera que um vendedor da Chili Beans esteja sério e todo formal e fale para você: bom dia, senhora, eu gostaria de ver um óculos hoje. Você não vai colar. Por quê? Porque o visual dele, com a intenção que a marca tem, precisam estar alinhados. Então, a pessoa que faz a representação e se apresenta com o nome de uma marca, ela não vai só se apresentar, ela vai conseguir. Hoje ninguém quer que a Vivi faça essa live. Não, e tem que ser bem nesse horário. A pessoa vai lembrar que ela precisa falar em nome de uma marca. Então, se ela fala em nome de uma marca, o jeito que ela fala, o jeito que ela se expressa, ela vai trazer recursos que vão lembrar a marca. Então, se eu tenho uma marca jovem, se eu tenho uma marca mais descolada, eu tenho que usar recursos vocais e de corporais que combinem. Muito bem. A primeira pergunta para essa análise, agora que a gente passou por 4 exemplos muito bacanas, quantos e quais erros vocês perceberam nesse trechinho? Porque se vocês verem a live inteira, vai ter mais. Isso. Escrevam para a gente, o que vocês perceberam de erros? Erros de live, ao vivo, nada de erro de gravação. O Luciano, escreve para a gente, você colocou, quebra totalmente o raciocínio, mas qual foi a característica da comunicação que percebeu que a pessoa perdeu o raciocínio? A movimentação, olhar para baixo, as paradas na fala para pensar. Se perde para voltar na Cristina, total. Desvio do olhar. O vício de linguagem repetição. Isso mesmo, Rinaldo. Aquela engasgada. E aquele bloqueio, aquela tela azul, né? Uma das características que as pessoas têm, o ser humano tem, para fazer um autocontrole é começar a mexer em si mesmo. Então, eu tenho esse tique de colocar o óculos toda hora no lugar, mesmo que ele esteja aqui. A gente cutucar a unha, e isso é muito característico de quem está tentando se autocontrolar. Então, se vocês observarem no começo da live, a Otacília e eu estamos assim, né? Eu muito mais. Com aquele cabelo para trás, assim, aquele olho estalado, tipo, não estou confortável. Né? Eu também, eu mexo no cabelo, teve uma hora, acho que logo depois desse trecho, não sei, que eu coço o rosto, dando faniquita, assim. Então, acho que foi a Ana que respondeu, que já falou, né? Se fosse eu tinha pedido 1 minuto para atender a ligação e voltado. E essa é justamente a nossa próxima pergunta. Se vocês estivessem nesse lugar, como vocês teriam resolvido? Qual seria a outra forma? Pede desculpas e atende. E pode acontecer com qualquer um de nós, né? Nós não estamos imunes a, de repente, fazer uma live, fazer uma apresentação e acontecer imprevistos como esse, né? Ó, o Daniel falando, ignorava as ligações, olhava o roteiro para voltar ao foco. Foi o que ela tentou fazer, viu, Daniel? Ela tentou mesmo. Mas deu esse desastre, porque essa olhada para o lado, assim, toda hora, estava ficando ruim. A Letícia falando, aquilo que eu tentei fazer, né? Uma piada para ficar divertido, disfarçar o climão ali.
Ah, boa, podia ter bloqueado o número, tá vendo? Verdade. Cansei de mandar resposta automática. Olha, atenderia Jamais, a ligação. E a Tatiana vai dar a opinião dela. Ah, achou até que se saiu bem. Aí, tá vendo, Vivi? Você fica sendo muito dura com você mesma. Eu acredito que, como o Rinaldo observou, o problema foi a repetição. Então, se eu conseguisse fazer como a Anitta fez, que ela pega um pedacinho e continua, teria sido mais interessante para essa naturalidade da fala. É que quando são também 22 ligações, gente, aí a pessoa começa a ficar preocupada, né? Alguma coisa tem de errado ali. Então, a gente pensou, depois a gente conversou no dia seguinte, né? Poxa, o que a gente poderia ter feito, né? Seria o caso, talvez, a Vivi sair da live, atender, falar, não, eu já tenho plano de celular, e voltar, né? Não era um plano de celular, mas enfim, responder a pessoa e voltar, talvez fosse o caso, né? Porque aí a pessoa ia parar de ligar. Uhum. O Daniel quer muito saber quem era. Puxa, Daniel, eu te conto depois no particular. Gente, outra coisa que nós lembramos é assim, grandes cantores, atores, muitas vezes, quando eles veem alguma coisa acontecendo na audiência, na plateia, que não tá legal, eles param o show. Então, quantos cantores não pararam o show já para dispersar uma briga, para um público inconveniente, quando os atores tentam 1, 2, 3 vezes, né, Otacília? E aí não dá, a plateia não colabora. Então, a ideia, acho que justamente para ter uma fluência, hoje eu penso que eu poderia ter parado, saído da live e voltado depois. Mas, enfim. Então, pessoas inconvenientes a gente já está bloqueado, já está tranquilo. Com essas ferramentas do que não fazer e com as ferramentas do que fazer, a nossa intenção é que vocês observem, tenham aí colocado na caixinha de ferramentas de vocês hoje os recursos de voz, de fala, de roteiro e de preparação para boas apresentações. Então, eu vou fazer uma dinâmica não ensaiada aqui com vocês, não ensaiada com a Otacília. Vocês conseguem colocar uma palavra ou uma frase que possa fechar esse aprendizado de hoje? Aí, vocês conseguem colocar no chat? O que ficou para cada um dessa análise de discurso compartilhada com vocês? Tatiana, persuasão. A Silvia, detalhes fazem a diferença, fazem muito, Silvia. Autoobservação e muito treino. Daniel falando. A Ana, preciso trabalhar mais na preparação. Todos nós precisamos, Ana. A Aline falou ensaio e treino, é isso aí. O Rinaldo, planejar, entender o público, ensaiar muito e estar preparado para entrevistas. Pois é, pode saber que eles vão acontecer. A Ana falando que é muito no improviso. Pois é, mas a gente consegue sim. Se preparar é legal. Tem uma mágica que acontece na preparação. Esse exemplo, né, dos atores e tal, eu já passei por isso no teatro. Eu estava apresentando para uma turma de escola, num teatro que não era um teatro, era um cinema, improvisado como teatro, a acústica horrível, um lugar estreito e muito fundo, então era difícil falar para as pessoas que estavam lá no fundo, sem microfone. E aí a gente tinha uma turma de colegial, pessoal bagunceiro, né? O tal do jovem é uma coisa. E aí, o pessoal fazendo muita bagunça. E a gente parou o espetáculo uma vez, a gente simplesmente parou, sabe? Congela assim, espera o povo voltar. Calmou, a gente continua. A gente fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não tinha jeito, a galera realmente bagunçando ali. E chegou uma hora que o ator saiu de cena. O ator que estava fazendo a peça comigo, ele parou, só que ele avançou para frente do palco e falou, olha, pessoal, é o seguinte, vocês não querem assistir? A gente veio contar uma história para vocês. Não vai ouvir a história? Tudo bem,
pode sair. Eu garanto que vocês não vão ser punidos pela direção do colégio. Eu me responsabilizo. Pode ir para fora, porque a gente quer contar a história para quem quer ouvir. E voltou. E aí a gente continuou a peça, porque a gente estava muito bem ensaiado, muito preparado, e a gente conseguiu dar sequência mesmo com essa parada brusca que a gente teve que fazer. Mas isso é ensaio. E olha, a gente ensaiava e apresentava muitas vezes essa peça. Muito legal. E só com muito ensaio, muito treino e com muito conteúdo, a gente consegue fazer muitas situações de improviso. E os últimos comentários, então, foi da Silvia, e ela percebeu que a intenção norteou todas as apresentações. Então, a partir de agora, a gente convida vocês para dia 27 de outubro, voltar aqui no Go Brunch com a gente e trabalhar essa parte da intenção, qual é a sua, agora com outros exemplos. Se vocês tiverem algum discurso que vocês queiram que a gente analise, manda para a gente, pode escrever, ou manda para a gente no direct lá do Apresentador Fantástico, ou do Voice Fit Vem Treinar lá no Instagram, que a gente vai trazer aqui a nossa análise com o maior prazer e a maior abertura, porque essa troca com vocês hoje foi incrível. Muito obrigada pela participação nessa quase 1h30 aí com vocês. E para o dia 27 a gente tem algumas surpresas, certo, Tarsília? Certo. A gente vai falar um pouco mais de algumas coisas, vamos trazer esses temas novos, né? E vamos dar mais detalhes também. Uma coisa que a gente está planejando aí, de um curso, e a gente quer contar para vocês todos os detalhes, a gente vai falar direitinho na semana do dia 27, né? E aí, para a live do dia 27, então, se vocês quiserem mandar essas sugestões, eu vou mandar um e-mail para vocês, com todos os links dos vídeos que a gente usou hoje, para vocês poderem assistir tudo direitinho, mais ou menos o trecho que estava lá. Viviane caiu, né? Vamos esperar ela voltar. E aí, vocês já vou perguntar para vocês de novo se vocês tiverem alguma sugestão para mandar para a gente, tá? Caiu? Tá tudo bem aí? Tô ótima. Foi só a internet daqui do consultório. Graça. Não está ajudando, né? Várias peças. Então, nosso desejo é que vocês estejam com a gente aqui no dia 27. Venham trabalhar mais, venham aprender mais, aguçar os ouvidos e os olhares de vocês. E a nossa intenção é que vocês consigam usar esses recursos na prática de vocês aí no dia a dia, em toda e qualquer apresentação. Afinal, a gente faz apresentações o tempo todo, o dia todo, não só na vida profissional, mas também na pessoal. E que vocês. Acho que eu caí. Eu voltei? Eu tô aí? Aqui. Então tá bom. Bom, vocês viram então que tem coisa que é muito ensaiada, tem uso de recursos para melhorar a apresentação de vocês, para poder fazer com que a naturalidade seja percebida. Então, quanto mais você ensaia, mais natural você fica, como colocou o Rinaldo. A gente viu também o uso das nossas características pessoais, como elas fazem a diferença para tornar uma apresentação memorável, né? O jeito, a personalidade faz diferença, né? Deu para ver ali nos vídeos do Márcio Balas, da Anitta, do próprio Steve Jobs, também tinha muito da característica pessoal dele e dessa autenticidade. Então, a gente vai trabalhar nas próximas lives que a gente for fazer. Dia 27, então, espero vocês. Mandem sugestões para a gente colocar lá também. E o nosso curso tá no forno, gente. Tá quase saindo, tá quase pronto para vocês. Você já quer divulgar datas, detalhes, Vivi? Vamos sim. O nosso curso vai durar 6 horas de treinamento, sendo que ele será dividido em 2 dias, então dias 10 e 11 de novembro, das 7h30 às 10h30 da noite. Então, prepara o lanchinho, prepara a água, o café, o papel e caneta, porque vocês vão trabalhar com a apresentação de vocês. Vão ter o nosso olhar, o nosso apoio, a nossa visão, para que a apresentação de vocês seja fantástica. E, para isso, as inscrições já estão lá no Simpla, mas vocês, como disse a Otacília, aguardem aí maiores informações, porque está no forno. E dia 10 e 11 de novembro, antes disso, a gente vai ter uma masterclass no dia 3 de novembro, que também vai ser bem legal. A gente vai fazer um apanhado geral dessas 4 lives, as 2 do Instagram,
Então, dia 3 de novembro tem uma Masterclass, dia 10 e 11 tem o nosso curso. Convida a galera, manda aquele direct esperto para quem você sabe que precisa melhorar a sua apresentação e acompanha o nosso conteúdo lá no Instagram e manda direct, a gente vai ficar super feliz de acompanhar vocês. Obrigada pelos elogios, obrigada por terem ficado aqui essa 1h30 com a gente. Tenham uma boa noite, uma excelente começo de semana, afinal já a semana está começando, né, Otacília? Pois é, hoje é praticamente uma segunda-feira. Eu acordei pensando que era segunda, inclusive. De acordo atrasada já. Valeu, galera, brigadão, viu? Um beijo grande, boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. Muito obrigada. Valeu.